o que fez de Cavaleiros do Zodíaco um fenômeno na década de 90 e um verdadeiro fracasso nos dias atuais, o que explica o seu sucesso absurdo naquele tempo e hoje não fazer nem sombra aos animes de grande sucesso na atualidade. Vamos relembrar um pouco do passado de sucesso, de grande audiência e êxito comercial, que transformou Cavaleiros em um verdadeiro divisor de águas, até a sua estagnação criativa, o tornando completamente previsível e acabando com toda a sua relevância. E já vou adiantando que o que fez de Cavaleiros um sucesso está faltando em muitos, mas muitos animes de hoje. Você se lembra da revista Herói e do sucesso de vendas da Bandai com os bonecos dos Cavaleiros, o CD do anime que tocava em todas as rádios do Brasil, salas de cinemas lotadas para exibição de filmes de CDZ, além de dezenas de produtos com a marca da franquia. Sim, Cavaleiros teve um sucesso meteórico, e vamos relembrar um pouco disso agora, e depois falaremos dos tempos atuais. Então voltemos à década de 1990. Em 1994, estreava na Rede Manchete Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco! E naquela altura, era um desenho e não um anime. A gente nem sabia o que era um anime, e muita gente ainda não sabe a diferença entre um anime e um desenho até hoje. Mas fato é que desenho ou anime, isso não tinha a menor importância em 1994. O que realmente importava é que até aquele momento nunca tínhamos visto nada igual ou parecido na TV brasileira. As histórias de heróis contra vilões, isso a gente já conhecia muito bem. Mas os elementos da trama de Cavaleiros eram inovadores naquele momento. Guerreiros com armaduras, uma mais bonita que a outra. E não eram meras armaduras, elas possuíam vida própria. E se morressem, precisavam de sangue para voltar à vida. Poderes impressionantes que vinham do cosmos e que só guerreiros especiais conseguiam manifestá-lo. Animais e constelações simbólicas de forças e proteção que cada cavaleiro possuía conforme a sua armadura sagrada. Além das batalhas épicas onde os cavaleiros mais fortes mediam forças e as lutas eram realmente incríveis e emocionantes para os coraçõezinhos de crianças como eu, de 8 anos de idade naquele tempo. Eu parei porque me pague por tudo! Baby! Eles eram crianças indefesas, sem pais e com motivação de sobra para se tornarem monstros. Cada um deles, com a sua personalidade própria, conseguiu do seu jeito sobreviver a uma infância complicada. Imagine nós que somos adultos. Temos que sobreviver a tanta pressão sobre as responsabilidades que temos. Mas ainda assim, as nossas dificuldades como adulto é menor se compararmos com eles que eram crianças e que não tinham para onde correr. E pensando desta forma, eles se tornaram mais do que cavaleiros. Eles se tornaram sobreviventes e eram exemplos de força e também de superação. Alguns nascem sob estrelas de sorte, outros sob estrelas de azar. Mas eu só posso dizer que eu farei o possível, sejam quais forem as minhas estrelas. Isso era uma das coisas mais marcantes que iniciava uma relação entre nós que assistíamos e eles que se superavam. Escuta aqui, Shun, nós não temos mais parentes e nem dinheiro. O único jeito de sairmos dessa é ficando fortes. Precisamos desses punhos fortes. E essa é a única maneira de sobrevivermos. De sobrevivermos. A história de garotos órfãos tinha um impacto muito forte na nossa cabeça de criança naquela época. A gente se via neles como crianças indefesas, mas que depois de anos em um rigoroso treinamento se tornaram cavaleiros fortes, com armaduras lindas e superpoderes. E quem naquela época nunca soltou um ave fênix, cólera do dragão, corrente de Andrômeda, meteoro de Pégasus ou pó de diamante? Sim, esses elementos da jornada de um herói, ou, neste caso, de heróis no plural, humanizaram muito os cavaleiros, criando uma identificação muito forte com cada personagem. E esses elementos fizeram de Cavaleiros um baita sucesso. Mas isso foi se perdendo com o tempo, e junto com a perda desses elementos veio a queda. Mas isso eu vou falar melhor mais pra frente, pois eu preciso falar do sucesso comercial de Cavaleiros
que, ao cativar as crianças naquela época, deu ao mercado lucros estratosféricos. Foi um embate como ele é os de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros ficou mais de 2 anos fazendo sucesso por aqui, de 1º de setembro de 1994 ao dia 17 de outubro de 1995, contando com uma série de reprises entre este período. Os fãs de Cavaleiros assistiam do primeiro ao último episódio do anime produzidos até então, que permaneceu no auge até o fim de 1996. Neste período, Cavaleiros atingiu altos índices de audiência, chegando a bater o primeiro lugar pelas manhãs e tardes em muitas ocasiões. Lembrando que a Rede Manchete não tinha uma rede de canais filiadas por todo o Brasil igual à Globo, o que faz os números de Cavaleiros serem ainda mais surpreendentes. Este sucesso impulsionou de maneira avassaladora todos os produtos licenciados e piratas que estampavam os personagens do anime. Em 1995, o maior sonho de consumo de todas as crianças, principalmente os meninos, era ter um boneco dos Cavaleiros. Entre os dias das crianças e o Natal de 1995, foram vendidos estrondosos 1 milhão de bonecos de Seiya e companhia, fora os bonecos piratas. Gente, essa é a grande sensação do momento. O Cavaleiro dos Zodíacos. Entendeu o que era? Cavaleiro dos Zodíacos tem aqui na Brinquedos Laura. Os meninos estão amando. Tá saindo quanto como esse, né? R$35. R$35 em conta. É uma coqueluche. Todo mundo quer comprar e os meninos amam. Pode presentear com desse que você vai fazer sucesso. Tá saindo quanto cada um? Tá saindo R$39. Neste período, Cavaleiros também conseguiu a façanha de furar a bolha da indústria fonográfica. O CD, lançado em 1995, conseguiu um feito de 1 milhão de cópias vendidas. Oi pessoal, eu sou a cantora Larissa Tassi, cantora do Danger Sun. Além do Danger Sun, eu também sou a cantora oficial das trilhas de Cavaleiros do Zodíaco. A primeira trilha que eu gravei foi em 1995, aos 10 anos de idade. E esse disco vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? Com tanto sucesso, as salas dos cinemas brasileiros também foram inundadas com este fenômeno. Surge no Santuário da Grécia. Abel, irmão de Atena. Ele veio com a missão de destruir a Terra. O filme de Cavaleiros estreava no dia 14 de julho de 1995, o que era um recorde para a época, lotando mais de 208 cinemas do país. Havia filas e mais filas na porta de cada sala, crianças sentadas nas escadas, pois todos os lugares estavam lotados, o que na época era comum venderem mais ingressos do que a sala comportava. Nunca um filme estreou no país ocupando tantas salas ao mesmo tempo. E poucas vezes um longa-metragem infantil enfrentou concorrência tão feroz numa temporada de férias de julho, segundo a revista Veja, de 19 de julho de 1995. O filme atingiu a marca de 500 mil de espectadores em uma semana. Hoje em dia, este número pode parecer pequeno para um filme, mas acredite, para a época era coisa grande mesmo. Foram quase 3 meses de cartazes, chegando a uma bilheteria final de 1.400.000 pessoas. As revistas Herói e Herói Gold, que estampavam os cavaleiros na capa, vendiam em média 250 a 350 mil exemplares por semana. Era tanto sucesso que ficava difícil selecionar tantas coisas para fazer só esta parte do sucesso comercial de Cavaleiros do Zodíaco. Mas acredito que podemos partir para o próximo tema do vídeo. O impacto social de Cavaleiros do Zodíaco. Porque Cavaleiros é o maior anime do Brasil de todos os tempos e no Japão foi um fracasso. É evidente que muita água passou debaixo dessa ponte, mas vou contribuir com os meus 5 centavos. Então vamos lá. No Brasil, Cavaleiros chegou no melhor momento possível para ser um sucesso, pois as condições eram as melhores em vários aspectos. Cerezo iria encontrar um terreno fértil para fazer sucesso por aqui. O público infantil masculino no Brasil já estava familiarizado